E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nesse vídeo aqui será uma continuidade em cima do último vídeo que eu postei no meu canal, acerca dos códigos que há nas escrituras e as revelações por trás dele. Para mim é um dos estudos mais magníficos que eu já me deparei. E eu fico muito feliz que tenha gerado valor na vida das pessoas, devido a alguns relatos que eu recebi. E isso, esse estudo só prova o poder do nosso Criador, a inspiração sagrada e divina das Escrituras, refutando completamente o ateísmo ou pessoas que venham dizer que a Bíblia foi escrita por homens, ou mesmo que a Bíblia tenha tido alterações. As pessoas dizem como se essas alterações alterassem a essência, só que o Criador não permitiu que isso acontecesse. E dentre outras coisas, tem pessoas que vão dizer que o Velho Testamento não presta, que o Deus do Velho Testamento é um dragão. O bom desse estudo é que refuta completamente tudo isso, assim como pessoas que negam Yeshua como nosso Messias e Salvador. Então recomendo que assistam, para quem tiver interesse. Nesse vídeo de hoje eu trarei de uma forma mais resumida e também será uma forma de mostrar mais na prática a parte final em cima do que eu mostrei acerca dos códigos. Quando eu mostrei os textos de Isaías 53 e Salmos 22, eu percebi que no notebook, já que eu compartilhei a tela, não ficou tão visível. E isso pode ter gerado alguma dúvida para algumas pessoas que talvez não entendam tanto, do hebraico e tudo. Então eu compilei aqui algumas imagens de uma forma mais prática, até circulei palavras, marquei as letras que a gente vai analisar, para que você aí de casa possa conferir mesmo na prática. O que eu trouxe naquele último vídeo é verídico e é comprovado quando você decide pegar uma versão hebraica. Então vou deixar aí disponível para vocês e a partir de agora a gente vai analisar textos de Isaías 53 e também de Salmos 22. Logo textos onde há muita discussão, porém para nós que cremos em Yeshua como Messias, são referências claríssimas para ele. E esse estudo dos códigos na Bíblia, que explicando brevemente para quem ainda não entendeu, é basicamente o seguinte: a Bíblia lá em suas fontes mais originais tem o escrito, como por exemplo do hebraico, tem lá as palavras hebraicas, beleza. Esse tipo de códigos presentes na Bíblia é como se fosse um programa de computador. As informações de um site estão disponíveis para qualquer pessoa que acessar. Porém, o programa em si, o esqueleto do site, só é disponível para alguém que entende a linguagem de programação, no caso para os programadores. Interessante que a Bíblia possui algo do tipo também, como se fosse um grande código de computador celestial, porque a mensagem básica está disponível para todos, mas esse tipo de código encriptado é só para alguém que analisar minuciosamente o texto original. Por exemplo, você pega uma letra de uma palavra e a partir daí você conta em uma sequência. Você pega uma letra, conta 26 letras, pega outra letra. Conta mais 26 letras, pega outra letra. Conta mais 26 letras, pega outra letra. Com isso, é possível extrair algumas palavras. É disso que se trata esses códigos das escrituras. Assim como outros também, a gemátria, os valores numéricos, o significado de cada letra no hebraico, ou seja, quando uma palavra possui ali 5 letras, cada letra com seu respectivo significado, é possível formar uma frase que também pode complementar o texto, mas isso eu não vou falar aqui hoje. Vou analisar diretamente com vocês a questão das palavras encontradas de forma encriptada. Então vamos ao texto de Isaías 53. Então no texto de Isaías 53 é possível encontrar 2 códigos que revelam diretamente do que o contexto se trata, a começar pelo próprio nome do Messias que está contido no texto, isso mesmo. Tem pessoas que dizem que Isaías 53 é uma referência a Israel, porém nós que seguimos a Yeshua sabemos que é uma referência claríssima a ele. Mas tem pessoas que não aceitam, tem pessoas que vão dizer que o texto não fala dele por causa disso, por causa daquilo, mas essa mensagem encriptada prova irrefutavelmente que sim, Isaías 53 fala de Yeshua. E o Criador deixou isso explícito no hebraico, até mesmo no texto massorético, onde os massoretas até tentaram mexer em uma coisa ou outra, porém a essência é inalterável. Vamos lá.
Você pega aí o verso 10, eu vou mostrar aí na imagem com vocês. Tá vendo essa palavra circulada? Você viu que eu marquei uma letra aí, no caso a letra Iod, a segunda letra Iod dessa palavra? Beleza. Quando a gente decide contar de 20 em 20 letras, inclusive eu marquei as demais letras, contando exatamente de 20 em 20, a primeira é Iod, certo? Conta mais 20 letras. É Shin. Conta mais 20 letras, você acha o Vav. Conta mais 20 letras, você acha o Ain, ou seja, o nome do Messias, Yeshua. Conta mais 20, você acha novamente o Shin. Conta mais 20, você acha o Mem. Conta mais 20, você acha Yod. Ou seja, nessa sequência de 20 em 20 letras, você forma a frase Yeshua Shmi. Yeshua Shmi significa Yeshua é meu nome. Lembrando que essa contagem é ao contrário, certo? Porque o hebraico é escrito da direita para a esquerda e, obviamente, de cima para baixo. Essa contagem é de baixo para cima e da esquerda para a direita, ou seja, ao contrário da escrita hebraica. Mesmo assim, é possível extrair essa mensagem que prova que é o Messias que é mencionado no contexto de Isaías 53. Isso é maravilhoso, é incrível que o Criador deixou encriptado essa mensagem, essa frase acerca do Messias, que o contexto está falando dele, o servo sofredor, que morreu pelo seu povo, que sofreu pelo seu povo, mas que foi justificado. Então, que maravilhoso isso, né, gente? E o mais incrível de saber é que esses códigos estão espalhados por todas as escrituras, tanto na Torá, no livro dos profetas, tudo tem esses códigos. Então o Criador, ele nos mostra como ele é poderoso em manter a essência das Escrituras e que homem nenhum tem poder de alterá-la. E agora a gente vai adentrar para mim na parte mais incrível desse texto. Já é impressionante a revelação do nome do Messias, não é? Yeshua Shmi, Yeshua é meu nome. Mas olha só essa próxima palavra que a gente consegue extrair, que para mim é mais incrível ainda. Agora a gente vai analisar Isaías 53, do verso 9 até o primeiro verso de Isaías, no capítulo 54. Está vendo essa palavra circulada na tela? Está vendo a última letra dessa palavra marcada? Essa letra, para quem não sabe, é o Nun. O Nun Sofit. O que acontece? Algumas letras do hebraico, quando elas são colocadas em último lugar em uma palavra, elas mudam a sua forma. Porque a forma comum do Nun é essa que você está vendo aí. Mas a forma do Nun, quando ele termina uma frase, é essa outra maior. E assim também é com outras 4 letras. Então o Nun forma a primeira letra que a gente vai analisar. Agora olha que inacreditável. A gente vai fazer uma contagem de 52 em 52 letras. Mais uma vez, para você pensar. Você acha que um homem seria capaz de trazer algo tão harmonioso como dessa forma? E agora a gente vai analisar exatamente na escrita linear hebraica, da direita para a esquerda. Conta da direita para a esquerda, 52 letras depois desse Nun. Você vai encontrar o Tzad. Lembrando que no caso do Tzad também é o Tzad Sofit, porque a forma comum do Tzad é essa que você está vendo na tela. Então até aí Nun, Tzad, certo? Depois conta mais 52 letras, a gente vai achar Lamed. Conta mais 52 letras, a gente vai achar o Beit, também pode ser Veit, pode ter o som de B ou de V. Conta mais 52 letras, a gente vai achar o Tav. Conta mais 52 letras, a gente vai achar o Iod. Ou seja, a palavra formada nessa contagem de 52 em 52 é Nitzlavit. Agora, o que significa Nitzlavit? Isso que é o mais impressionante. Se você pesquisa, como eu vou deixar aí para vocês analisarem, Nitzlavit no hebraico significa fui crucificado. Sim, você não ouviu errado. Esse texto de Isaías 53, quando a gente analisa através desses códigos, revela de 52 em 52 letras a palavra Nitzlavit, que significa fui crucificado. Não tem palavras para descrever isso, como que revela nitidamente o Messias e o preço
que ele pagou por nós. Sério, chega a dar vontade até de chorar de ver um negócio desse. Não dá nem para acreditar, mas sim, o Criador deixou encriptado essa mensagem, provando mais uma vez que o texto de Isaías 53 fala do Messias. Você pode conferir aí em casa, assim como o anterior que eu passei para vocês. Pode fazer a contagem aí de 1 em 1, vai contando as letras. O passado de 20 em 20, essa de 52 em 52. Você vai extrair essa palavra Nitzlavit, fui crucificado. Então Isaías 53, através desses códigos da Bíblia, nitidamente fala do Messias e seu preço pago. Mas se não bastasse só Isaías 53, Salmos 22 também tem algumas mensagens encriptadas e também revelando o Messias de uma forma irrefutável no contexto. Para quebrar de vez qualquer pessoa que venha dizer que o texto não fala do Messias, que fala de outra pessoa. Não, o texto fala sim de Yeshua e ele cumpriu perfeitamente essa profecia de Salmos 22. Vamos olhar aqui então? O primeiro e mais impressionante desse contexto, a gente vai analisar Salmos 22 no hebraico, dos versos 1 ao 12. Nesse caso, vai ser igual o de Isaías 53. A gente vai analisar ao contrário, certo? De baixo para cima e da esquerda para a direita. Então analise essa palavra circulada e analise essa letra que eu marquei, né? Um iod novamente. A partir de agora a gente vai contar de 45 em 45 letras. Então olha só, iod conta 45 letras, você vai achar o shin, mais 45 você vai achar o vav, mais 45 você vai achar o Ain, ou seja, o nome do Messias novamente sendo revelado em uma fonte original, no hebraico, em Salmos 22 nesse caso, mais um texto em que o nome dele é revelado. Mas se não bastasse só isso, é revelado também Mashiach. Olha só, conta mais 45 a partir do Ain, você vai achar Mem. Conta mais 45, você vai achar Shim. Conta mais 45, você vai achar Yod. Conta mais 45, você vai achar Het, ou seja, Mashiach. O texto de Salmos 22, dos versos 12 ao 1, contando ao contrário, a partir dessa palavra circulada e da letra Yod, forma a frase Yeshua Mashiach. Inacreditável, não é? Como que mais uma vez nós temos uma mensagem encriptada, o Criador deixando explícito que sim, Yeshua é plenamente revelado nesse contexto. E se não bastasse só essa, que para mim é a mais impressionante, mas também tem outras 3 que revelam o Messias, que revela que Salmos 22 fala do verdadeiro Mashiach de Israel e da humanidade. Agora a gente vai analisar Salmos 22 novamente, porém dos versos 7 ao 8, e nesse caso na escrita hebraica linear, da direita para a esquerda, de cima para baixo. Pega essa palavra circulada e o iod dessa palavra, certo? A partir de agora a gente vai contar de 11 em 11 letras. Depois do iod a gente acha o shim, depois o vav e depois o ain, ou seja, novamente o nome do Messias sendo revelado através desses códigos de forma encriptada nesse contexto. E o curioso é que é sempre esse nome, não é? Sei que existe uma briga muito grande em cima do nome do Messias, vai ter gente que vai dizer que é Yahushua, outros Yahusha, mas o nome que nós podemos extrair esses códigos é Yod Shin Vav Ain, que seria Yeshua ou Yashua, né? Porque a vogal depende do sinal massorético. E os sinais massoréticos sabemos, né? Nem sempre eles estão verdadeiros, como no próprio nome do Criador, que eles mudaram para Iê, mas a gente sabe que é Yahuwah. Mas Yeshua no hebraico significa salvação. Então, mais uma vez, esse nome sendo revelado. E se não bastasse só aquele anterior e esse de Salmos 22, ainda tem mais. Quando a gente analisa dos versos 15 ao 17, novamente, nessa palavra circulada e no iod que eu destaquei aí. Agora a gente vai contar de 26 em 26, novamente da direita para a esquerda, de cima para baixo. De 26 em 26 a gente vai encontrar Yod, Shin, Vav, Ain, ou seja, mais uma vez, o nome do Messias, o nome
Yeshua sendo revelado em Salmos 22. E detalhe, por que 26 em 26? Por que você acha isso, hein? 26, para quem não sabe, é o valor numérico do tetagrama sagrado, o nome do Criador. Yod, Re, Vav, Re. Você acha que tudo isso é apenas mera coincidência ou é o Criador deixando explícito que ele é quem está por trás desse código, desse texto original? E por fim, nesse mesmo texto de Salmos 22, só que agora dos versos 15 ao 16, pega essa palavra circulada, pega o mem, que está destacado nessa palavra, e conta de 9 em 9, da direita para a esquerda, de cima para baixo. De 9 em 9 a gente acha a palavra Mashiach, mem, shin, yod, het, demonstrando mais uma vez, depois de tantas, que o contexto fala do Mashiach, o contexto fala de Yeshua. Gente, não tem muitas palavras para descrever esse estudo, não. É simplesmente inacreditável. Para nós que somos humanos, carnais, limitados, perceber e encontrar esse tipo de código que para mim só revela a inspiração das Escrituras, o centro das Escrituras, que é o Messias, o Criador revelando ele de todas as formas possíveis, tanto no literal quanto no mais profundo nível, e para não deixar nenhum resquício de dúvidas acerca dele, do seu plano de salvação. Então, não tem muito o que falar que não. Recomendo que assistam o último vídeo que eu havia postado, onde eu expus, além desse estudo, outras conexões também, como a palavra Torá, que é encontrada em Gênesis através desses códigos. A própria Gemátria, eu analiso com vocês algumas palavras e seus respectivos valores numéricos. A palavra Bereshit em Gênesis, que também aponta diretamente para o Messias. Então é isso, espero que essa mensagem tenha agregado na sua vida, tenha gerado em você um temor ainda maior de glorificar o Criador, de perceber a inspiração das Escrituras. E mande esse vídeo aí para o seu amigo ateu, agnóstico, que talvez creia que a Bíblia é apenas um livro escrito por homens para manipular as massas. Manda esse vídeo para o seu amigo. Será que ele vai continuar achando que tudo isso é mera coincidência? Para os judeus também que negam o Messias, tudo isso é mera coincidência ou acaso? Não é mais fácil crer, aceitar que é o Criador revelando o Messias verdadeiro? Ou para aqueles que dizem que o Velho Testamento não é inspirado, revela um demônio? Enfim, esse estudo refuta completamente tudo isso e só nos leva cada vez mais ao centro da mensagem da salvação, Yeshua HaMashiach, que pagou o preço por todos nós. É isso, que o Eterno abençoe a todos, Shalom e até mais.